Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Amélia, sou psicanalista clínica e hoje a nossa Psica Resenha vou falar com vocês sobre um filme que foi muito aclamado pela crítica. Filme este que foi tirado de um livro, ou melhor, de um best-seller. Eu acredito que todos assistiram. Se você não assistiu, corre lá assistir ou fica aqui na nossa Psica Resenha. Vamos lá? É assim que acaba. Título do livro que produziu esse filme. Esse livro ou filme explora temas complexos de relacionamentos abusivos, traumas familiares e a dinâmica do amor e da violência. Em uma análise psicanalítica, podemos focar nos principais aspectos que formam a psique dos personagens e suas dinâmicas inconscientes, especialmente em relação aos temas de abuso, reprodução ou repetição de padrão e o processo de individuação. Fantástico. Eu, quando assisti esse filme, tudo que eu queria era fazer essa psicanálise logo. A protagonista, Lily, está marcada por um passado em que viu a mãe em um relacionamento abusivo com seu pai. Esse trauma gera uma repetição compulsiva, que é o mesmo que padrão de repetição. Um conceito freudiano em que a pessoa tende a recriar situações dolorosas do passado, buscando conscientemente resolvê-las. Ao entrar no relacionamento com Riley, ela revive uma dinâmica de abuso semelhante à que presenciava na tua infância. Freud disse que essa repetição é uma tentativa de integrar o trauma à consciência e encontrar então uma resolução, embora isso geralmente aconteça de forma inconsciente. Esse ciclo representa a dificuldade de superar traumas não resolvidos. Para Freud, a reprodução compulsiva é como um retorno ao reprimido. O indivíduo revive um evento emocional ou relacional do passado para dar-lhe um novo significado ou controle sobre ele. Contudo, enquanto o trauma inconsciente permanece, essa busca por resolução segue reproduzindo o sofrimento. No caso de Lily, sua história com Riley reflete a da mãe e do seu pai com aquele relacionamento abusivo que a Lily vivenciou, mantendo-a presa a uma narrativa cíclica. Só ao tomar consciência desse padrão e decidir rompê-lo, ela começa a libertar-se e criar uma nova história para si mesma. A ambivalência e padrões de apego. A ambivalência de Lily, ao tentar relacionar e explicar o comportamento abusivo de Riley, pode ser vista como uma manifestação de um padrão de apego inseguro, algo que ela provavelmente desenvolveu na infância. Na psicanálise, o apego seguro muitas vezes leva à internalização de crenças contraditórias sobre o amor e o valor próprio, fazendo com que a pessoa aceite ou tolere comportamentos abusivos. A relação conflituosa com seu pai também pode ter contribuído para a baixa autoestima e para a dificuldade de estabelecer, então, limites claros. Exatamente essa ambivalência de Lily, ao tentar estabelecer o comportamento de Riley, reflete características típicas de um padrão de apego inseguro, formado em resposta ao ambiente emocional instável que ela viveu na tua infância. Na psicanálise e nas teorias de apego, um estilo de apego inseguro geralmente se origina quando as figuras de cuidado, como pai, mãe, tios, avós, demonstram então comportamentos contraditórios ou inconsistentes, que deixa a criança confusa, ansiosa quanto ao seu próprio valor e à previsibilidade do amor que essa criança recebe. E esse apego inseguro leva, então, a Lily a ter dificuldade em estabelecer limites flexíveis, pois ela internaliza uma visão distorcida do que é o amor e do que significa ser valorizado. Por ter crescido em um ambiente onde o amor e o abuso estavam ali misturados, então gerou uma confusão, ela apresenta um padrão de ambivalência. Ao mesmo tempo que ela reconhece o comportamento prejudicial de Riley, ela também sente-se compelida a racionalizá-lo e até mesmo aceitá-lo, como uma tentativa inconsciente de fazer com que esse amor funcione. A relação conflitante com o pai intensifica essa insegurança e baixa autoestima.
Segundo as teorias psicanalíticas, a figura paterna frequentemente desempenha um papel crucial na formação dos limites e na autoestima do indivíduo. Se essa figura é abusiva ou até mesmo distante, uma pessoa pode lutar para desenvolver um senso forte de autoeficácia e de valor próprio, o que aumenta a tendência de buscar validação e segurança emocional em relacionamentos disfuncionais. Esse processo reflete um desejo inconsciente de obter a acessibilidade e o amor que ela não pôde ter no passado, perpetuando a tolerância ao abuso e à violência, até que esse padrão seja desafiado e eventualmente rompido. Complexo de salvação. Lily, ao permanecer com Riley e procurar motivos para fundamentar as suas atitudes, parece movida por um desejo inconsciente de salvar ou curar o seu parceiro. Quem nunca? Uma ideia que remonta ao complexo de salvação ou de cura. Essa tendência é comum em pessoas que tiveram figuras parentais disfuncionais, ou até mesmo abusivas, e que sentem uma necessidade inconsciente de consertar os outros. Esse comportamento pode ser um mecanismo de defesa, uma forma de lidar com o trauma ou de acreditar que, se conseguir salvar o parceiro, estará de certa forma salvando a si mesma e a sua mãe. Pessoas que crescem em ambientes abusivos ou negligentes muitas vezes desenvolvem uma crença inconsciente de que se conseguem curar ou salvar alguém com comportamentos semelhantes a dos seus pais, são então, de certa forma, redimindo a própria história de sofrimento. Para Lily, essa tentativa de consertar Wiley é como uma reprodução de seu desejo não atendido de proteger a sua mãe e de transformar a dinâmica familiar dolorosa em uma relação amorosa e saudável. Essa atitude é um mecanismo de defesa. Ao tentar curar o outro, ela evita o confronto direto com a sua própria dor e sentimento de impotência que sofreu durante toda a tua infância. Do ponto de vista psicanalítico, essa é uma dinâmica de salvação, que revela uma resistência a processar e integrar o trauma passado da protagonista. Lily busca confirmar o que não pôde mudar no passado, o que contribui para sua permanência no relacionamento abusivo. Esse complexo se dissipa somente quando ela passa a considerar que não pode salvar o outro e que a sua verdadeira liberação está em priorizar a sua própria cura e bem-estar. Ao romper com Riley, ela abandona a ilusão de controle sobre a dor do outro e sobre a dor do passado. E permite-se, então, viver uma vida independente dessa narrativa de resgate, focando em salvar a si mesma. O papel da sombra. De acordo com Carl Jung, a sombra é a parte reprimida do inconsciente, onde estão as emoções e os traços que uma pessoa nega. Lily vive um confronto interno com sua própria sombra, especialmente ao decidir romper o ciclo de violência. Ao enfrentar suas emoções e assumir uma posição firme, ela integra parte de si mesma que antes eram reprimidas, como sua força, resiliência e autonomia restauradas. Para Lily, a sombra inclui traços como raiva, a indignação, o desejo de independência e a capacidade de impor limites. Todos, então, reprimidos em sua infância, onde o amor estava associado à dor e à submissão. Ao vivenciar o abuso e a manipulação de Riley, ela é obrigada a enfrentar esses sentimentos. E com isso, começa a recuperação, a força e a resiliência que antes permaneciam ocultas. Esse é um processo doloroso, pois exige que ela reconheça partes de si que foram suprimidas para sobreviver ao ambiente abusivo e caótico da tua infância. Jung também descreve a integração da sombra como um processo essencial para o crescimento pessoal, no qual a pessoa se torna mais completa e autêntica ao aceitar e incorporar esses aspectos reprimidos. Para Lily, ao enfrentar a sua sombra e decidir romper com Riley, ela integra sua força, autonomia e capacidade de autopreservação, qualidades que antes eram fragmentadas
e inconscientes. Essa integração marca o início de uma nova identidade para Lily, uma identidade que não é mais limitada pela necessidade de aprovação ou medo do abandono. Com isso, ela se liberta dos condicionamentos do passado e encontra uma versão mais completa e autêntica de si mesma, capaz então de viver de forma independente e plena. Individuação e autonomia. No decorrer da narrativa, a protagonista passa pelo processo de individuação, conceito que Jung descreve como uma integração de todos os aspectos da personalidade. Lily aprende a confiar e a enfrentar os seus traumas e vulnerabilidades. E ao tomar a decisão final sobre o relacionamento, ela se aproxima da sua essência e escolhe a liberdade e o autocuidado. Esse processo simboliza a transição para uma identidade mais forte e autônoma. Ao tomar uma decisão final de se afastar de Riley, Lily rompeu com um ciclo de reprodução compulsiva, libertando-se de uma narrativa que limitava sua autonomia e identidade. Nesse processo, ela aprende a confiar e a aceitar tanto as suas forças quanto as suas vulnerabilidades, sem se agarrar a ideias idealizadas de amor ou a necessidade de salvar o outro. Essa escolha reflete um profundo autocuidado e respeito por si mesma, marcando o ponto em que ela realmente se apropria da sua própria vida. O caminho de Lily para a individuação é também uma conquista de autonomia emocional e psicológica. Ela deixa de buscar validação externa, abandona a ilusão de que o amor é derivado de sofrimento e sacrifícios. Lembra? Ela viu a mãe dela passando por isso. Em vez disso, ela escolhe a liberdade de um relacionamento saudável consigo mesma. Identidade, simbolizando a transição para uma mais plena e forte vida. E ao se individualizar, Lily construiu uma nova versão de quem é, independentemente do que os outros esperam ou exigem dela, criando um espaço interno de paz, resiliência, onde pode viver de acordo com seus próprios valores e necessidades. Esse é o triunfo esse é o triunfo final da individuação. Uma vida baseada na verdade, de quem ela realmente é. O filme reflete sobre a complexidade das relações abusivas, o peso dos traumas infantis e o caminho para a autodescoberta e para a resiliência. Do ponto de vista psicanalítico, ele explora temas profundos sobre o impacto do inconsciente nos relacionamentos e sobre a importância de quebras de ciclos dolorosos para que ocorra uma verdadeira transformação. Lily representa a luta pela liberdade emocional e pela conexão com o próprio valor. Um processo de cura que, embora doloroso, é essencial para que ela possa se libertar dos padrões do passado. E eu acredito que todo esse despertar de Lily está muito entrelaçado com a filha. Porque a partir do momento que ela viu ali aquela terceira pessoinha, uma menina, eu acredito que a ficha dela caiu e ela se viu no lugar daquela menina, daquela criança, porque ela entendeu ali que se ela não para o ciclo ali e ressignifica aquela história, a filha dela provavelmente viveria tudo aquilo que ela viveu com a mãe dela e o pai dela. Então eu acho que o fato dela ter virado mãe trouxe assim um start muito grande para ela, né? Então, gente, olha, eu recomendo, se você não assistiu, assista mesmo que você tenha visto aqui a nossa psica resenha, né? Psica de psicanálise e resenha de um bate-papo. Assista. E se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se quiser deixar nos comentários o filme que você queira que eu traga aqui, a resenha que eu trago aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus.